Sexo grupal e o ego. Na minha humilde opinião, na minha humilde visão, essa vontade que muitos homens, principalmente os homens que se encontram na Matrix, esse ímpeto de ter um relacionamento sexual com várias mulheres ao mesmo tempo, ou em uma orgia, né? Eles, os amigos e várias mulheres, ao meu ver, né? Ao meu humilde ver, está integralmente interligado com o ego, né? Como já falamos em vídeos anteriores, o ego é a ação da mente em detrimento do ser em essência. É uma perspectiva irreal da realidade. O ego é como se fosse a sua sombra vivendo e não você mesmo. Essa sombra, ela assume o controle, ela assume o leme, o controle do leme do navio, né? E você, né, a sua essência, o eu verdadeiro se dissipa, se perde. Então quem vive é a sombra e não você. Isso é o ego, dominado pela mente, em que essa mente tem desejos, essa mente tem angústias, essa mente tem ansiedades, essa mente tem aflições que em muitas vezes não procede sequer com a realidade, principalmente a sua realidade. E de fato, o que é o sexo grupal, né? Um cara que ilustra muito bem, né, ao menos externamente, demonstra esse estilo de vida, né, americano, muito desejado por muitos blue pills, por muitos homens que se encontram mergulhados na Matrix, é o Dan Bilzerian, né? Acho que todos nós conhecemos, todos vocês conhecem o Dan Bilzerian. É um milionário, não sei se ele é herdeiro, não sei se ele conseguiu esse patrimônio com poker, mas assim, ao meu entender, ele é herdeiro, né? Um dos caras que mais tem seguidores no Instagram, né? Vive uma vida de ostentação, de futilidade, né? De vaidade, e ele possui um exército de mulheres, né? Ao seu derredor, né? As mulheres muito bonitas, né? Aparentemente modelos, né? De revista, né? Atrizes e afins. E ele tenta passar, né? Algumas entrevistas, né? Em alguns pontos ele diz que está cansado tá fazendo muito sexo, né? Tá bimbando demais, tá trepando demais, que tá cansado e vai tirar o dia para ficar de boa e tal. Assim, cara, é uma vida totalmente superficial, né? Mas a galerinha da Matrix, né, faz das tripas o coração, né? Se mata, fica doente cada dia mais para buscar, né, uma vida parecida, né? Mas 99% não vão chegar nem na unha, na sujeira da unha, né, do pé. Mas a galera tá firme e forte na rocha, né? Acreditam plenamente que quem trabalha enriquece, né? Aí vão se manter nessa pegada. Mas voltando ao foco, né? Ilustrei o Dan porque ele, ao menos externamente, ilustra essa questão do sexo grupal, né? Tá sempre com mulherada em cima dele, mulherada, né, mordendo, né, lambendo ele. Aí a gente consegue fazer esse desenho com ele, né? Por ser um cara muito conhecido. Mas por que eu sou totalmente contra o sexo grupal, né? O sexo, ele foi feito para que nós, principalmente, né, viéssemos a nos aliviar, né? Aliviar no que tange o sexo comum, claro. Aliviar aquele excesso de energia, né?
principalmente o sexo praticado hoje, o sexo corriqueiro, os homens principalmente, eles ejaculam, né, no fim do ato sexual. Eles se aliviam mediante a ejaculação. É o sexo ideal, Vicky? Não. Longe de ser, né? O sexo da ejaculação é o sexo da multiplicação. É o sexo para aqueles que desejam procriar, ter filhos, né? Mas não vou entrar aqui novamente, não vou entrar aqui no mérito do Tantra. Mas por que o sexo grupal ele é tão nocivo, né? Por que a orgia ela é nociva, né? Não é nem a questão, não vou nem entrar na questão de ser nocivo ou não, mas o sexo grupal ele não gera uma conexão tua com nenhuma das mulheres que ali se encontram e vice-versa, né? É muito mais uma diversão, né? Vamos colocar assim, uma diversão superficial do que qualquer outra coisa, né? Questão da orgia, né? Você e seus amigos e outras mulheres. Cara, ninguém consegue realmente fazer sexo. É uma patifaria. Você fica rindo, você perde o teu foco, né? Você não sabe o que você faz. Você não dá segmentação ao que você está fazendo, né? É uma loucura. Uma loucura. Não tem muita lógica. E muitos ali saem arrebentados, né? Saem arrebentados. Porque normalmente, né, pelo menos as experiências que eu tive nessa situação, existem várias outras coisas envolvidas, né? Álcool, drogas, né? É uma energia muito ruim que está envolvido nessa questão, né? Ao menos as minhas experiências sempre foram regadas a todo tipo de álcool, de drogas, né? Nos tempos, né, que eu praticava essas coisas, né? Hoje abomino, cara. Hoje abomino porque é algo totalmente sem significado, é algo totalmente insensato. Eu, particularmente, saía carregado, né? Saía com a alma carregada, né? Porque é uma troca energética que tem começo, mas sequer tem meio e fim, né? Remonto isso ao próprio exercício do Tantra, né? A troca energética, por exemplo, entre um homem e uma mulher. Quando se tem um homem e uma mulher, de fato, praticando o sexo, né? De forma coesa, de forma correta, né? Você vai ligando, né? Falando bem simplesmente, de uma forma bem simples, você vai ligando ali os chakras energéticos no ato sexual até você atingir o cume, né? Que é a região aqui do córtex frontal, da cabeça, né? Aonde se tem aquela liberação do prazer, né? Excelso, do prazer maior. Mas para você atingir esse nível energético, você precisa de uma conexão verdadeira, de um sexo verdadeiro. E no sexo grupal você não consegue isso, né? O máximo que você pode conseguir ali é um início, né? Um começo dessa ligação energética dos chakras mais baixos ali, né? E você não dá continuidade, porque não tem continuidade. Não é algo verdadeiro. Não é algo que alimenta essa ligação energética até chegar ao cume, né? A cabeça, para fazer com que realmente você tenha aquela explosão, né? De prazer, explosão de realização, né? O verdadeiro orgasmo. Não existe isso, né? É um carnaval de mentiras. Ah, Vicky, mas você é muito puritano, né? É um negócio divertido, o negócio é bacana, o negócio é estimulante, tá, cara? Pode ser tudo isso aí, mas, cara, é uma mentira, né? É uma mentira. Para as pessoas que já fizeram, né? Principalmente regado a álcool e a droga,
vão ter certeza dentro de si mesmo que o dia seguinte você sequer lembra de muita coisa, né? E não digo nem em relação ao consumo abusivo, né, dessas drogas, mas é um borrão, cara, que fica na tua mente, né? Um borrão. Você não gerou conexão com nenhuma das mulheres ali presentes, né? Às vezes você penetrou, né? Deu umas penetradas aqui, outras penetradas ali, deu uns tapas aqui, uns tapas ali, umas risadas aqui, umas risadas ali, mas se você analisar friamente, é algo que não sai, né, da superficialidade, né? Não tem uma continuação, né? Minha opinião, muito melhor, se for para se fazer sexo, ser você e uma parceira, você e uma amiga, você e uma outra mulher apenas, né? Na sua privacidade, na sua calma, na sua tranquilidade, em que vocês realmente gerem uma conexão verdadeira ali, né? Uma troca energética muito positiva, né? Algo que realmente tenha significado. E não uma patifaria. Uma patifaria que, ao meu ver, mais vai trazer dor, né? Vai trazer aquela angústia no dia seguinte, né? Aquela sensação de abandono, aquela sensação de depressão e principalmente aquela sensação de encosto, né? Aqueles karmas, né, que são compartilhados nessas situações, principalmente como eu fazia, né? A gente ia lá, pegava qualquer mulher, né? Mulher que tem costume de se relacionar com outros homens mesmo, né? De forma casual, né? De forma rotineira, né? E cara, não adianta, por mais cético que você seja, por mais descrente que você seja, né? Não precisa acreditar nos termos técnicos, nos termos espirituais, né, que aqui eu trago, mas tenho certeza que você entende o que eu estou falando, né? O dia seguinte você está ali morto, né? Desossado, destruído, né? Se sentindo um bosta, só quer dormir o dia inteiro. Às vezes não só o dia seguinte, né? Dependendo do grau kármico, você se encontra derrubado aí por dias, né? Dias a fio. E é uma coisa ruim demais, porque você sequer consegue pensar, né? Você se sente de fato uma ameba, né? Por isso eu de fato não recomendo esse tipo de abordagem sexual. Muito melhor você ter essa abordagem mais individual, né? Você se colocar integralmente frente à sua parceira, né? Você se doar integralmente, você estar 100% presente com essa pessoa e realmente ter uma experiência sexual vantajosa para ambos os lados, né? Essa ligação energética plena, né? Ligação dos chakras em sua completude, em que vocês realmente vão chegar lá no 100%, né? No total gozo, na total sensação de realização, né? Na verdadeira plenitude sexual. Por isso que eu não recomendo essa atividade sexual grupal, porque, ao meu ver, é muito mais sofrimento, é muito mais perda do que ganho, né? Muito mais perda do que benefício, ao meu ver, né? Porque uma coisa acaba levando a outra, né? Ao menos nas minhas experiências foi dessa forma, né? Sempre regada a muito álcool, sempre regada a muita droga, sempre regada a muito palavrão, né? Uma energia muito baixa, né? Como eu disse também até no áudio lá da questão do motel, né? A energia que se encontra aí nessas atividades é uma energia muito baixa, né? Porque essa comunhão de pessoas, né? Realizando uma atividade meio que sem sentido, né?
regado a álcool, regado a esses karmas, regado a essa troca energética incompleta, natural que não seja produtivo para nenhum dos participantes que ali se encontram. Então, melhor mesmo para quem desejar fazer é ficar no feijão com arroz, né? Você e sua parceira e você, né? Realizando uma atividade sensata, realizando uma atividade verdadeira, né? Uma troca energética plena, né? Aí sim você vai conseguir de fato desfrutar o melhor que o sexo tem a oferecer. Amigos, curtam, compartilhem esse conteúdo, né? Levem aí esse conteúdo às pessoas que precisam saber, compreender, né? E deixarem de lado, cara, essa ilusão de orgia, essa ilusão de sexo grupal, que não leva ninguém a lugar nenhum. Sequer consegue realizar, né, os seus prazeres, realizar aí o mínimo possível, né? O mínimo possível no que tange essa questão de prazer sexual, né? Aqui embaixo deixo o navegador do CryptoTab, né? Para aqueles que desejam fazer aí uma graninha no longo prazo, né? Só pelo simples fato de navegar, totalmente gratuito, né? Clicando nesse link aí embaixo você vem direto para a minha rede, né? Posso tirar suas dúvidas se você tiver, sem problema algum, né? Tô indo para $3 já, um pouquinho mais aí de um mês de uso do navegador. E, cara, imagina aí no longo prazo, né? Quando tiver uma rede aí de 1.000 pessoas, de 10.000 pessoas, simplesmente posso ter uma renda muito incrível por esse navegador. Mas, como eu digo, né? Sempre no longo prazo. A ganhar dinheiro pelo simples fato de navegar durante o dia. Já que nós navegamos o dia inteiro, né? Sem ganhar nada com isso, ao menos a gente minera Bitcoin para navegar. É isso, meus amigos. Paz a todos.